Olá a todos, sou Tília Lopes, docente na Universidade Fernando Pessoa e médica dentista, e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desafios do Médico Dentista no âmbito hospitalar. Hoje vamos falar sobre um desafio central na prática clínica, a abordagem do paciente com comorbilidades em medicina dentária. Estes doentes apresentam condições médicas que exigem um planeamento mais rigoroso, desde a avaliação do risco clínico até à recolha minuciosa da história médica já na primeira consulta. Além disso, a avaliação detalhada da cavidade oral é essencial para identificar potenciais focos infecciosos e prevenir complicações antes de qualquer intervenção. Para nos ajudar nesta reflexão, contamos novamente com a presença da doutora Liliana Vasconcelos, médica dentista com uma vasta experiência hospitalar. Com a sua visão prática, vamos explorar a importância de uma história clínica bem estruturada, o papel dos exames complementares, como ortopantomografias, e a necessidade de exames laboratoriais, como hemogramas, e de forma a garantirmos a segurança em procedimentos dentários invasivos. Vamos também ter em estúdio a Carolina Vendanova, também docente na Universidade Fernando Pessoa e médica dentista, que nos vai ajudar a discutir como a abordagem multidisciplinar e bem fundamentada pode minimizar riscos, melhorar os resultados clínicos e assegurar um atendimento seguro e eficaz a estes pacientes com comorbilidades. Fiquem connosco para mais um episódio de partilha e conhecimento. Doutora Liliana, de que forma a recolha minuciosa da história clínica, especialmente no ambiente hospitalar, influencia o plano de tratamento médico-dentário em pacientes com comorbilidades? Olá, muito boa tarde. Agradeço desde já aqui à professora Otília este convite para falar um bocadinho sobre os doentes que realmente apresentam várias patologias e que é fundamental fazer uma boa história clínica e saber toda a medicação que tomam para que possamos planear o melhor possível os tratamentos dentários nestes utentes. Nós, a nível hospitalar, temos muitas vezes vários doentes com imensas patologias e temos que saber sempre quais são os procedimentos que vamos ter que realizar para diminuir o risco clínico. Posso dar o exemplo de um doente com uma insuficiência cardíaca ou com uma prótese valvular, em que são doentes que necessitam sempre de profilaxia antibiótica e são doentes que muitas vezes fazem anticoagulação. Estes pacientes devem ser seguidos também são seguidos pela cardiologia e nós temos que estar sempre em contacto com o médico assistente para podermos realizar os tratamentos com segurança, porque têm um risco elevado de hemorragia, no caso de uma extração dentária, e precisamos de adaptar os tratamentos a esta medicação. Muitas vezes fazem varfina e é necessário realizar uma transição para a enoxaparina. Isso depois as dosagens é feita pelo cardiologista, mas podemos falar de cerca de 1 quilograma por quilo, peço desculpa, 2 em 12 horas, e depois, consoante as indicações do cardiologista, é que podemos realizar os tratamentos, sempre com profilaxia antibiótica, visto que as bactérias da cavidade oral são as principais colonizadoras das próteses valvulares, com o risco elevado de endocardite bacteriana, e tendo em conta todas estas circunstâncias, realizamos os procedimentos cirúrgicos necessários, sempre com o nosso protocolo de controle de hemorragia, caso a hemostase não se dê como esperada, e aí temos também, depois de uma cirurgia, se não controlarmos a hemorragia, temos que realizar os procedimentos necessários, como a utilização do ácido tranexâmico, da cola de fibrina, uma boa sutura. Temos que ter sempre estes cuidados e deixar o doente aguardar algum tempo em consulta até ir novamente para o internamento ou para casa, nesse caso, para ficarmos descansados que corre tudo bem. Outras situações são os doentes que fazem diálise, que também tomam anticoagulantes, os doentes com insuficiência cardíaca que tomam os antitrombóticos. Esses também pedimos apoio aos médicos assistentes destes doentes, geralmente param a medicação, e também é necessário um bom controle da hemorragia e também temos
várias situações, tipo os doentes da oncologia, todos os doentes que têm patologias associadas, temos que ter sempre atenção aos exames clínicos, tendo um hemograma completo, ver as análises clínicas do doente, em muitos casos estes dos anticoagulantes, medir o INR antes de vir à consulta, e há uma data de guidelines que é preciso seguir para realizar os tratamentos dentários com a máxima segurança. Como realiza uma avaliação hospitalar rigorosa do risco clínico em pacientes com comorbilidades e de que forma esses dados orientam as suas decisões terapêuticas? Como falei há bocadinho, estes dados são os que nos vão dar a base de quando é que vamos, de como é que vamos planear o tratamento, sempre em contacto com o médico assistente. Estes utentes geralmente têm muitos problemas a nível da cavidade oral, visto que a nossa saúde cista geral reflete-se muito na nossa cavidade oral e vice-versa, a nossa cavidade oral reflete muito a nossa saúde, o estado geral do nosso organismo. E nós nestes doentes temos sempre que ter todos os exames de diagnóstico para depois fazermos um plano de tratamento adequado e nos timings que o doente está estável para podermos realizá-los. Muitas vezes temos que aguardar, outras vezes não é possível aguardar, em casos mais urgentes, como abscessos mais extensos, com celulites, e aí temos que agir rapidamente, independentemente se o doente está estável ou não, mas aí temos sempre que adaptar à situação que temos perante no momento e esse é o grande desafio destes doentes com comorbilidades. Pode explicar em que situações a realização de exames complementares, como ortopantomografias ou exames laboratoriais, se torna imprescindível antes de proceder a intervenções dentárias em pacientes internados? Em situações de bloco operatório, nós levamos os doentes também ao bloco e aí temos os exames imprescindíveis, que são as análises clínicas, com o hemograma completo, eletrocardiograma, o raio-x de tórax, ortopantomografia, TAC e também é importante profilaxia antibiótica em alguns dos casos e todos estes exames é que nos vão permitir depois fazer uma intervenção com segurança, também com uma consulta pré-anestésica em casos de doentes com comorbilidades mais graves, possa haver risco cardíaco ou respiratório, por isso às vezes temos que enviar estes doentes para uma consulta de anestesia para avaliar o risco de ter anestesia geral ou não. E depois, com estes exames todos, é que vamos definir quando é que vamos atuar e realizar os tratamentos necessários para aqueles doentes com a máxima segurança. Qual a flexibilidade dos protocolos hospitalares de tratamento médico-dentário em caso de pacientes com condições médicas específicas? Os protocolos dentários são iguais, como nós fazemos no consultório privado, a extração dentária, a restauração, só que nós nestes casos em particular temos que adaptar à saúde ao estado de saúde geral do doente. Ou seja, nós realizamos tudo igual, mas temos que ter em conta as condições daquele doente, os riscos que corremos quando ele tem uma patologia descompensada e esse volta a ser o desafio de tratamento dentário em ambiente hospitalar, porque nunca são doentes saudáveis, porque ninguém está lá no hospital porque está saudável e aí é que aí é que nós temos que pensar muitas vezes rápido e agir sempre de uma maneira muito célere, sempre em consonância com as várias especialidades para podermos realizar os tratamentos em segurança. Para finalizar, de que forma a integração com outras especialidades no hospital tem contribuído para o sucesso dos tratamentos em pacientes com comorbilidades e que desafios a doutora Liliana tem enfrentado nesta abordagem multidisciplinar? O grande desafio é realmente estarmos todos em comunicação, porque todos os médicos têm os seus doentes e têm vários desafios e o importante de tudo é estarmos em comunicação para realizar os tratamentos na melhor altura, da melhor maneira possível para aqueles doentes, para promover o seu bem-estar e diminuir, em alguns casos, o risco de vida. Por isso, acho que o maior desafio é mesmo esta parte multidisciplinar, é tentar estarmos todos em concordância, a comunicação ser efetiva, para podermos também decidir de melhor maneira os tratamentos para os doentes, e isso é o que é o mais importante na consulta de medicina dentária hospitalar. Entramos agora na fase de discussão,
onde vamos aprofundar os desafios e as especificidades da atuação do médico-dentista no ambiente hospitalar. Para isso tenho então em estúdio a colaboração da minha colega Carolina Vendanova, que nos vai ajudar então a refletir sobre como a integração da história clínica, os exames complementares e os dados laboratoriais constituem a base para um diagnóstico e um plano de tratamento mais seguro em pacientes com comorbilidades, especialmente no ambiente hospitalar. Carolina, bem-vinda. Obrigada. Uma história clínica completa é fundamental para que possamos atender e fazer um planeamento para o paciente para minimizar os seus riscos. Portanto, uma história clínica leva-nos a uma suspeita de um diagnóstico e exames complementares poderão ajudar ao diagnóstico ou poderão servir para um despiste de doenças, mas também poderão, como a doutora Liliana explicou, poderão ajudar-nos a compreender qual o risco, por exemplo, cirúrgico daquele paciente. Será que aquele paciente está em risco de hemorragia? Será que aquele paciente está com um risco de infecção? Fazemos um hemograma, fazemos um INR, vemos nível de plaquetas. Portanto, tudo isto, quando fazemos uma história clínica completa, quando suportamos essa história com ortopantomografia, outros exames radiográficos, análises clínicas, tudo isto nos ajuda a fazer um planeamento mais seguro, a chegar a um diagnóstico até se calhar mais rapidamente, mas o mais importante é minimizar todos os riscos inerentes aos procedimentos que vamos fazer, portanto, aumentar a segurança do paciente. Todos estes exames são importantes e são uma excelente ferramenta na nossa prática. Doutora Liliana, existe alguma tensão entre tentarmos seguir um protocolo padronizado e querermos atender às necessidades personalizadas daquele paciente que tem as suas especificidades, com a condição médica? Sim, muitas vezes os doentes têm um abscesso, querem resolver logo o problema, mas depois têm outras situações pendentes que não podemos... primeiro tem que fazer antibiótico-terapia, temos que falar com o médico assistente, ver a situação clínica do doente, então depois para intervir. E muitas vezes o desafio é a decisão em que altura é que vamos fazer o tratamento, o agendamento, para que acalmar um bocadinho também a ansiedade dos doentes, porque a cavidade oral gera muito desconforto. Eu posso dar um exemplo de um doente que esteja internado numa ortopedia, em que tenha uma perna e um braço partido, mas se lhe dói um dente, é a primeira queixa do doente. Ou seja, ele tem ali uma data de situações para resolver, já está medicado para a dor, mas se dói o dente, a medicina dentária tem que agir porque é a primeira queixa daquele doente e nós aí temos que intervir. Ou seja, nós temos aqui que gerir uma data de fatores, tanto o bem-estar do doente, como a sua situação clínica, como a comunicação com o médico assistente, como as análises e os exames que nos estão a dar a informação do doente. Temos que fazer aqui uma gestão um bocadinho minuciosa, mas ao mesmo tempo não podemos também estar muito indecisos, nem tem que ser rápida, porque são situações de desconforto, que altera muito a qualidade de vida dos doentes. Outro dos cenários possível é o doente com doença renal crónica, em hemodiálise, Sim. que também exige timings muito específicos para uma intervenção dentária mais invasiva. São doentes anticoagulados, nós temos que fazer os tratamentos sempre no dia em que não fazem o anticoagulante, que é sempre no dia que não fazem a diálise, e estes doentes também é necessário ter ali muita atenção com a hemostase, porque são doentes anticoagulados de longa duração, têm sempre situações, uma doença crónica, com alterações visíveis, e então é necessário realmente ter atenção a estes planeamentos e agendamentos destes doentes, que geralmente são vistos numa consulta programada. Independentemente das urgências que aparecem, estes doentes geralmente são programados. Há os doentes programados, depois há os doentes que vêm dos serviços de urgência, que são as situações inesperadas, que nunca sabemos o que é que vem, o que é que vai acontecer, qual é o tratamento que vamos ter que realizar, desde as avulsões, luxações da ATM, hemorragias pós-cirúrgicas. Isto são tudo situações de urgência. E os doentes programados com comorbilidades, que já temos as histórias clínicas e temos já a programação daquele doente para X dia, fazer uma adaptação da medicação que está a fazer. Esta é uma gestão aqui de toda a saúde geral, juntamente com todas as necessidades dentárias que este doente tenha que realizar.
Doutora Carolina, é bem mais fácil conseguirmos um exame mais minucioso, rico em detalhes dos exames complementares, se trabalharmos no ambiente hospitalar, em que o acesso a esses exames e a outras especialidades vai certamente trazer mais rigor à nossa leitura do diagnóstico. Sim, no fundo, a vantagem, digamos assim, é que todos os exames podem ser pedidos pelo médico dentista, ficam disponíveis nas plataformas digitais do hospital, são de fácil consulta e, portanto, não precisamos de, lá está, em comparação, por exemplo, com estar a trabalhar num consultório privado e ter que depender do serviço de saúde primária para pedir esses exames e depois esperar pelos resultados. Em ambiente hospitalar, nós temos os resultados logo e são muito mais acessíveis. E caso haja necessidade de uma discussão sobre esses resultados, os colegas de outras especialidades também estão dispostos e disponíveis para nos ajudar numa abordagem multidisciplinar do paciente. Ou seja, o seu tratamento, além de multidisciplinar, torna-se mais célere, porque é muito mais fácil, está tudo é muito mais acessível. E num doente com comorbilidades, de facto, tudo isto é muito mais importante, não é? Todo este entrosamento entre uma avaliação rigorosa, os exames que são solicitados e o quanto atempadamente eles são disponibilizados para que possamos fazer um plano de tratamento. De facto, isto é muito exigente para o médico dentista. Sim, é um desafio maior, na verdade. É um desafio porque estamos a pensar nas várias vertentes, temos que lidar com a doença, não só dentária, mas com outro tipo de patologias, mas isto também dá-nos outra bagagem, no fundo, para evoluirmos também na nossa profissão e não só tratar pacientes saudáveis com as doenças controladas, mas sim agir em situações de urgência e situações que necessitam de nossa intervenção urgente. Sente então que o seu conhecimento ganha outro valor quando está nesse cenário mais exigente. Sim, sim, sim. E ele é fundamental, sim. Não é? É? Tem que continuar a vida toda a estudar. Sim. Agradeço à doutora Liliana Vasconcelos pela sua partilha enriquecedora e à minha colega, a Carolina Vendanova, pela sua colaboração na discussão. E assim concluímos mais um episódio do nosso podcast Desafios do Médico Dentista no Ambiente Hospitalar. Hoje refletimos sobre a importância de planearmos cuidadosamente o tratamento de pacientes com comorbilidades, desde uma recolha detalhada da história clínica até à realização de exames complementares que garantem uma maior segurança nos nossos procedimentos. Se gostaram deste episódio, partilhem com os vossos colegas e deixem-nos o vosso feedback. Continuaremos a trazer temas fundamentais para a prática clínica do médico dentista e até ao próximo episódio.